Boa tarde a todas e a todos. Estamos chegando ao fim da programação aqui dessa sala, neste dia. Mas a Universo Produção e o Instituto Universo Cultural têm o prazer de recebê-los para mais um debate que integra o 21º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais. A Cineop, até terça-feira, reunirá 133 profissionais no centro de 33 debates, diálogos e rodas de conversa, promovendo espaço de reflexão, troca de ideias e compartilhamento de experiências. Teremos aqui, neste momento, o debate com o tema Depósito Legal Audiovisual no Brasil, entre a norma e a preservação real. O depósito legal de obras audiovisuais é um instrumento central para a preservação da memória brasileira, ao estabelecer um vínculo entre a produção contemporânea e sua permanência para as gerações futuras. Apesar de sua importância estratégica, reiterada em documentos como o Plano Nacional de Preservação Audiovisual e em espaços de articulação como o Fórum de Tiradentes, sua efetividade ainda enfrenta desafios significativos. O que, de fato, está sendo depositado? Em quais condições técnicas e com que garantias a preservação e acesso a longo prazo? Esta mesa propõe discutir o depósito legal para além do cumprimento formal da norma, analisando seus limites frente à expansão da produção digital, a diversidade de formatos e a multiplicidade de agentes produtores. O debate aborda a necessidade de atualização de fluxos e padrões técnicos, a capacidade das instituições responsáveis e a inclusão de obras que circulam fora dos mecanismos tradicionais de fomento. Ao reunir representantes da regulação, da preservação e da produção à mesa, busca refletir sobre como transformar o depósito legal em uma política efetiva de salvaguarda, capaz de responder à complexidade e à escala do audiovisual contemporâneo. Convido, então, para esta mesa tão importante, como mediadora, Daniela Giovana Siqueira, ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E os nossos convidados, Alexandre Melo, diretor Nordeste da Associação dos Produtores Independentes do Audiovisual no Piauí. Daniela Mazzilli, diretora da Cinemateca de Capitólio, no Rio Grande do Sul. Gabriela Souza de Queiroz, diretora técnica da Cinemateca Brasileira de São Paulo. E a nossa veterana aqui, Inês Aysengar Menezes, diretora técnica da BPA, também de São Paulo. Gostaria de informar a todos que o Leonardo Ed, que está na programação, presidente da Rio Filme, que também estaria conosco nesta mesa, ele teve seu voo cancelado em função do mau tempo e, por isso, infelizmente, não pôde estar conosco. Então, fica aqui, né, a nossa justificativa. A 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras, patrocínio Vale, Engeia, Caixa, parceria cultural da Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. Este projeto conta também com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, o FUNEMP, através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura, com realização do Instituto Universo Cultural e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirmam o seu compromisso com a sustentabilidade e com a preservação do patrimônio natural e cultural. Vamos juntos cuidar do planeta e das gerações futuras? Vamos juntos construir um mundo mais justo e mais humano? Estamos fazendo essa campanha aí e deixando essas reflexões para que vocês, né, possam ir juntos. Para que possamos ir juntos
em relação a esse tema. Informamos que este debate Informamos que este debate está sendo gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cineop.com.br, e está disponível também no YouTube da Universo Produção. Convidamos mais uma vez a todos que ainda não estão nos seguindo, que sigam as nossas redes sociais e usem as hashtags nas suas postagens. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma, tanto no site quanto no Instagram. Então, eu passo a palavra para a Daniela. Antes de passar a palavra para a Daniela, eu gostaria de dar um recado do José Quental, que a reunião que aconteceria na sala multiuso logo após, acredito que às 18 horas, mas no livro está 17h30. Ela vai acontecer aqui, logo após este debate. Então, não será mais na sala multiuso. Então, peço para todos permanecerem nesta sala para darmos continuidade com a reunião. Tá bom? Muito obrigada. Agora sim com a Daniela. Obrigada. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. É uma alegria poder estar aqui e de acompanhar coisas que talvez há 15 anos discutíamos a partir de uma base, que era da necessidade do fazer, das ausências, e pouco a pouco, no campo da preservação, nós temos visto e acompanhado que as ausências têm diminuído, porque o preenchimento do trabalho de todos vocês tem garantido cada vez mais uma possibilidade da gente ter uma coisa chamada ecossistema do audiovisual verdadeiramente em prática e existindo em toda a sua extensão. Então, para além da gente ter um pensamento fixo em uma das etapas, todo o trabalho que essa rede imensa de profissionais que trabalham com preservação e que trabalham, antes de tudo, com qualquer etapa da cadeia produtiva do audiovisual, tem garantido, primeiro, a existência do nosso cinema e a permanência desse cinema entre nós, que hoje, diante do digital, a gente não pode mais ignorar, que é preciso pensar em produzir e não podemos nos esquecer mais de preservar. Então, essa mesa de agora, que traz um tema tão central para todos nós, ela talvez nos evoque questões que são técnicas, questões que são econômicas, por excelência, que passam irremediavelmente pelo social e pela construção de memória que tanto nos carece enquanto possibilidade de país e mais como construção de nação, e desemboca na necessidade real de construções e aperfeiçoamentos de políticas públicas para nós. Então, tem um ciclo que não me parece pequeno, né? Então, essa mesa aqui vai lidar com questões que vão perpassar muitas outras questões para a gente, né? Que são imbricações complexas, que nos faz obrigatoriamente pensar sobre o que fazemos e o que a gente faz, cinema e audiovisual. E também, e sobretudo, para mais do que fazemos, como escolhemos fazer. Então, acho que esse como escolhemos fazer estabelece muitos pontos para a discussão que vai ser dada aqui nessa mesa e junto de todos nós. Então, pensando essa perspectiva, né, de abre aqui para essa mesa, nós vamos ouvir, primeiramente, a Daniela Mazzilli, que é diretora da Cinemateca Capitólio, no Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Em nome da Daniela, agradeço o convite da Universo Produção para estar aqui nessa mesa. É um tema muito sensível, muito prático, e que, ao mesmo tempo, a questão do depósito legal, ela coloca o bode na sala de uma forma bastante direta, né? Essa é a grande questão. O depósito legal, ele é o grande elo que liga a produção e a preservação. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que é a partir dele que a gente evoca um pensamento de preservação no campo da produção. Sem ele, eu gostaria de perguntar, se nós temos aqui produtores, quem estaria pensando em depósito legal? Ninguém. Então, eu acho que a gente tem uma questão bastante prática, ela é normativa e ela está ligada intimamente à prestação de contas. Mas, ao mesmo tempo, o depósito legal, do lado de cá da preservação, também escancara uma série de outros problemas, que fala desde o campo do acesso à tecnologia, infraestrutura, mão de obra,
dentro de cada um dos arquivos, até mesmo essa questão de uma concentração dentro da própria Cinemateca Brasileira e a partir desse não cadastramento de outras instituições no Brasil. Então, a gente tem um problema bastante complexo, é um problema sistêmico, e que também ele fala sobre um outro pano de fundo maior ainda, que é, a partir do depósito legal, quem a gente não está preservando. Porque a gente está selecionando essa memória, sim. Hoje, pequenos produtores independentes, a produção curta-metragista, produção de longas que não são viabilizados com recursos especificadamente do governo federal, eles não estão salvaguardados. As nossas memórias, elas não passam por aí. E a gente está decidindo qual é a história que a gente vai contar do nosso país. E é uma história que está centralizada no eixo Rio-São Paulo, está centralizada nos produtores que possuem maior recurso financeiro, uma vez que captam através das leis de incentivo federal. E a gente tem uma massa periférica de um Brasil que não tem direito à memória. Então, eu acho que esse é um grande debate que passa para além das questões técnicas e objetivas, de valor possível, né, do que é cobrado frente à questão do depósito. A gente, hoje, né, eu também venho do campo da produção. E aí eu, né, estou finalizando agora o processo de prestação de contas de um longa, de um orçamento ridículo, tá? E eu estou falando que hoje eu vou gastar em torno de R$20 mil para fazer o depósito legal. Então, eu não estou trabalhando com um filme de 10 milhões, 15 milhões. É um pequeno filme que fala sobre memória. E eu vou ter grandes dificuldades de conseguir finalizar minha prestação de contas por conta de tudo que envolve, inclusive isso, de fita LTO, de pagamento para a finalizadora fazer lá bonitinho, para não incorrer, né, e não se aceita esse material. Eu estou falando de um filme que teve um aporte, né, de fundo setorial. E agora o resto? Eu acho que é isso que se propõe essa mesa, que eu acho que é um debate muito mais amplo, que é que memória que a gente vai levar para o futuro. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Dani. Vamos ouvir agora a Gabriela Souza de Queiroz, que é diretora técnica da Cinemateca Brasileira. Olá, boa tarde. Eu só vou pedir desculpa pela voz que está esfriando, então a faringite está piorando. Bom, obrigada, Daniel. Pode passar para o próximo? Para quem não, enfim, os mais jovens que, enfim, não tenham tanto conhecimento sobre o que é o depósito legal, a Cinemateca Brasileira hoje é a única depositária das obras do âmbito federal, ou seja, todas aquelas obras que tiveram recursos do governo federal via Fundo Setorial Ancine ou Secretaria do Audiovisual e Lei Rouanet, o proponente deve entregar uma cópia à Cinemateca. Isso é uma conquista. A instituição do depósito legal é muito tardia, né, na história do cinema brasileiro, que também já denota, já é um dos elementos dos nossos atrasos com relação à preservação. Em 92, a Cinemateca já aparece como uma instituição responsável por receber uma cópia em perfeito estado, para fins, né, de constituição de um arquivo nacional sobre a nossa cinematografia. Mas, de fato, isso só vai ser instituído em 93, na Lei do Audiovisual, por meio do seu artigo 8º, que institui, então, que o proponente deve entregar uma cópia à Cinemateca Brasileira ou em outra instituição credenciada para o cumprimento desse artigo. Depois, quando vem a medida provisória da Ancine de 2001, ela coloca, né, a agência coloca para ela essa prerrogativa de credenciamento de outra instituição. Então, muita coisa se passou de lá para cá, a Cinemateca foi se adequando, os produtores foram se adequando, momentos de mais ou menos tensão, mas em números muito gerais, assim, o que a gente tem hoje na Cinemateca Brasileira? Mais de 1.200 materiais em película. Película a partir de 2016 já não começa a chegar mais nada na Cinemateca, né? Lembrando que o proponente tinha que entregar uma cópia nova para a Cinemateca
E cadê a Fernanda aqui? Quem trabalhou nessa época lembra que ia para depósito legal a cópia menos surrada depois de fazer o seu circuito nos festivais e na sala de exibição, porque essa questão da reprovação a gente vai falar um pouco mais aqui para frente. Havia sempre uma disposição da instituição em dialogar com esses proponentes para que também entregassem em depósito, né, não em doação, os seus negativos, os seus materiais intermediários, com vistas a você constituir um conjunto consistente de materiais para determinada obra audiovisual e, portanto, né, dar mais sobrevida para ela quando a gente fala de longo prazo. E, bom, aí 16 tem um marco, enfim, aí a gente tem mais ou menos 9.000 mídias em vídeo e digital, de lá para cá. Com relação ao depósito legal SAVE, também, que é instituído, né, a partir de produções financiadas diretamente pela Secretaria do Audiovisual desde 2002, e também projetos que são viabilizados via Lei Rouanet, que passam pela Secretaria do Audiovisual. A gente tem mais ou menos 400 materiais em película e 1.700 mídias em vídeo digital. Então, esses números muito grosseiros é o que é o depósito legal hoje na Cinemateca, né? Todo esse material, pode passar, isso. Ele recebe uma incorporação prévia, ele passa por uma catalogação, uma análise técnica e emissão de laudo. Uma vez aprovado, ele é incorporado definitivamente ao patrimônio da Cinemateca. Uma vez aprovado, ele é devolvido e é solicitado um material substitutivo para análise. Toda a infraestrutura voltada para isso, tanto película quanto vídeo digital, requer, né, como todos sabem, os depósitos em condições climáticas adequadas, trabalhos de análise e monitoramento desse acervo. Mesmo a Cinemateca sendo depositária, mesmo esses materiais integrando o acervo arquivístico da instituição e da União, não são passíveis de ações de difusão pela instituição, então eles são materiais de guarda mesmo e preservação. Isso pode mudar daqui para frente, porque senão a gente, né, reforça aquela imagem de que a instituição de memória é só um depósito de guarda, enfim, todos esses materiais empilhados lá, e você não pode fazer absolutamente nada com isso. Esse processamento, né, está sintetizado aí em três grandes fluxos de atividade, mas eles movem hoje na Cinemateca uma equipe de mais de 20 pessoas, entre preservação de filmes, laboratório de imagem e som, e o núcleo de pesquisa e catalogação do Centro de Documentação e Pesquisa. Então, ele tem uma cadeia de tratamento quando essa obra entra na instituição para fins de depósito legal. Cada vez mais a gente vem, desde 2022, buscando integrar essas áreas que anteriormente eram apartadas. Então, a filmografia participava pouco do processo, mesmo tinham distanciamentos entre a preservação e a difusão, que nos trazem como um legado negativo a incapacidade de dar um retrato fiel desse acervo, né? Então, do que está lá preservado, do que não chegou à instituição. Eu lembro que, em 2016, a Secretaria do Audiovisual contratou uma consultoria da Unesco para se dedicar sobre o depósito legal SAVE. E a colaboradora, que já tinha sido funcionária da Cinemateca, eu lembro, Daniela de Vardim, chegou à infeliz conclusão de que pelo menos 50% daquilo que tinha sido financiado com recursos públicos sequer haviam chegado à Cinemateca brasileira. Enfim, a própria instituição de memória, as instâncias de fomento, toda essa relação foi sempre marcada por mais ou menos de distanciamento, né? Então, não, o fomento cuida aqui, você cuida de receber o material, então aí você recebe o material sem muita contextualização, enfim, que cada qual vai se virando dentro dessa dinâmica. Mas, enfim, cada vez mais a gente vem buscando integrar isso, e a gente vai ver as propostas mais à frente. Como que funciona o depósito legal hoje na Cinemateca, né? Que a gente voltou aquelas milhares de HDs na expedição que chegava pelo correio, as pessoas recebiam e eu só acumulando lá. Todas as análises feitas
até abril desse ano, consideram ainda como marco formal de parâmetros técnicos aquilo que foi formalmente publicado no Manual de Prestação de Contas de 2013, que já trazia alguns requisitos básicos quando se pensa em preservação. E daí também as instruções normativas específicas para questões específicas, por exemplo, a obrigatoriedade de acessibilidade também nos materiais entregues para depósito legal. Então, você veja que a gente está trabalhando com um parâmetro de mais de uma década. Um grande salto, quando a gente retoma esse fluxo de trabalho em 2023, foi estabelecer o critério de antiguidade de entrega do material como primeiro critério para organizar a pauta de análise, porque era inadmissível para a Cinemateca, enfim, certos filmes ficarem fazendo aniversário lá sem laudo, mas porque isso era uma prerrogativa, anteriormente era uma prerrogativa da Ancine. Então, a Cinemateca emitia uma lista dos materiais que chegaram para depósito legal e a Ancine devolvia, dizendo esse é prioridade. Então, quando a gente reformula esse fluxo, a gente coloca que a antiguidade é a entrega do material, depois vem a questão de suporte por otimização da estrutura do laboratório de imagem e som, e daí sim, eventuais prioridades da agência, da instância de fomento. Desculpa. Qual é o status hoje? Né? Essa retomada, a gente conseguiu dar uma certa normalidade para o fluxo, mas a gente vivencia recentemente uma crise político-administrativa, técnico-conceitual, espiritual, sobre o que é o depósito legal. Why? O gatilho está em tela. A gente tem uma taxa de reprovação de mais de 70%, lembrando que os parâmetros são conhecidos desde o último documento formal. Qual é o último documento formal publicado com parâmetros? Para orientar os proponentes, o Manual de Prestação de Contas de 2013. Nesse quadro ao lado, vocês têm uma estatística do que são os principais motivos de reprovação do depósito legal, sobretudo Ancine. O depósito legal, sabe, mantém também mais ou menos a taxa de reprovação. Então, o campeão dos campeões, né, compressão, depois suporte ou arquivos com erro, e depois a questão da ausência de acessibilidade, mas também lembrando que é muito difícil um filme ser reprovado por uma questão só, em geral, uma combinação de cada um desses problemas. E o que a gente identifica como dificuldade? Primeiro, a dificuldade de compreensão dos requisitos básicos de qualidade do material para fins de preservação a longo prazo, que já é difícil falar em preservação a longo prazo no campo do digital. E, de novo, a gente retrocede a uma parametrização de mais de 10 anos para análise de um grande passivo de materiais que nós encontramos na Cinemateca, que somavam quase 2.000 materiais esperando análise. A dificuldade no fornecimento de informações qualificadas, tanto pelas instâncias de fomento, que tem ali toda a documentação, né, e as condições contratuais, legais, administrativas, circunscritas a determinado edital, determinada obra, que nunca chegavam à Cinemateca, mas também a dificuldade do próprio proponente, inclusive, em preencher uma ficha técnica resumida, entregando informações básicas da sua obra, formato de finalização, categoria, duração, se é para cinema, se é para televisão, porque isso também é um documento considerado na análise. Quando há divergência, o documento que você declarou é isso, o material que você está entregando é outro. Quando a gente fala da entrega do material para fins de preservação, é para fins de preservação. Que você pode falar assim, não, mas eu passei meu filme na sala X, eu mandei para a Netflix, eu mandei para a Globoplay, mas pode ser que aquele exemplar, lembrando da reprodutibilidade técnica da obra audiovisual, tenha vindo com erro para a Cinemateca. Que é uma das primeiras coisas que a gente... Não, mas eu mandei lá para o streaming e não tinha problema. Bom, mas esse material que você mandou para fins de preservação, e se a gente não incorporar
essa questão, aí o conceito do depósito legal, de fato, não faz qualquer sentido. E o histórico recente, né, quando a gente, então, tem essa grande crise. A atividade sempre foi fomentada pela Ancine na Cinemateca Brasileira, mas, em 2023, a Ancine fez uma alteração numa instrução normativa que trazia um veto ao pagamento de documentos vinculados a uma produção audiovisual. Então, quando ela derruba esse veto, ela entende que o laudo pode ser pago pelo proponente. Ok, é uma decisão colegiada da instância de fomento. Só que, obviamente, isso tem eu só vou dar alguns destaques do histórico para a gente economizar o tempo. O grande problema começa aqui, com essa alteração da instrução normativa e a falta de comunicação clara, direta, da instância de fomento com a classe de realizadores. A Cinemateca se colocou contra isso, mas ela não tem poder de mando nessa questão. A gente segurou essa situação até outubro de 24, quando a Ancine nos coloca claramente que ou haveria a cobrança onerosa para os materiais reprovados e novas produções a partir de janeiro de 25, ou a instituição não receberia os recursos para lidar com o passivo de quase 2.000 materiais que nós encontramos em 2022 na Cinemateca, materiais digitais. E houve também uma outra mudança no meio do caminho, porque até então você era reprovado, você era comunicado, você substituiu o material, ele passava por uma análise, você podia ser reprovado de novo, a gente comunicava de novo, até você acertar a entrega desse material para depósito legal. Tendo em vista a taxa de reprovação, a Ancine decide que todos os materiais reprovados a partir de setembro de 2024 deverão ser custeados pelo próprio proponente. É óbvio que a Cinemateca não concorda com isso, porque é óbvio que esse passivo ele retrocedia até 2012. O material mais antigo era de 2012. Até 2021, 2022. Ali. É claro que o projeto que entregou o material na Cinemateca Brasileira em 2016 não conta mais com recursos para isso. Isso não era uma regra dada na relação. Mas, de novo, a instância de fomento é quem tem o poder de mando. Negociamos. Houve uma reunião com a diretoria da Ancine, o CICAV, o Leoed, que era para estar aqui, que a Cinemateca foi chamada graças a Daniela, porque não estava convidada para a reunião. Né? Acho que não é parte interessada, mas a Secretaria do Audiovisual acionou a gente rapidamente para participar dessa reunião com a diretoria colegiada da Ancine. Então, conversa vai, conversa vem. Suspendeu a cobrança e se proporia a constituição de um grupo de trabalho para discutir a reestruturação do depósito legal, que nunca aconteceu. Pois bem, a vida segue. Ano a ano, a cada dezembro, o termo de execução descentralizada foi sendo assinado. Então, 23, 24 foram 720 laudos, 24, 25, 576 e 25, 26, 960 laudos. Com isso, a gente deve limar mais ou menos 90% de análise, de primeira análise desse passivo encontrado na Cinemateca, ficando um pequeno residual para 2027. E o que é a crise hoje? A Ancine, então, passa a querer que o proponente reprovado pague pelo laudo, e ele já não tem mais dinheiro do projeto. Ao mesmo tempo, a agência não diz o que vai acontecer com esse proponente em termos administrativos e legais, né? Se ele pode pegar outro fomento ou não. E a gente conseguiu estender um pouco a regra de transição para novos materiais para janeiro de 26. Então, tudo que chegou na Cinemateca até 31 de dezembro de 25 está coberto por essa parceria com a Ancine. Daí para frente, cada proponente deve colocar essa rubrica referente ao depósito legal no seu projeto. A Sociedade Amigos da Cinemateca
a gestora da Cinemateca Brasileira, a gente vem buscando, junto com a Secretaria do Audiovisual, portas de saída dessa crise generalizada que se instituiu. Então, a gente considera a análise de recursos dos proponentes. Está errado, mas foi escolha artística. Eu preciso que você declare. Eu preciso que você entregue um documento. Eu perdi todos os materiais, eu não tenho como substituir. Ou seja, esse material, ainda que errado, é o único exemplar, então, dessa obra. Ok? Então, 1 é melhor que 0. Você incorpora esse material. E, né, dentro de um modelo sustentável para a instituição, uma vez que o contrato de gestão não pode subsidiar atividades que são próprias, né, propriamente vinculadas à Ancine, a gente tem oferecido um desconto de 50% dos materiais substitutivos e reforçando um canal de comunicação com os proponentes. Mas não adianta. Porque, como eu falei, a crise é generalizada. Então, é administrativa, ela é legal, é espiritual, é técnica, é conceitual. E tudo isso por conta da instituição do pagamento. O que a gente vê hoje, e o que a gente viu um pouco nesse processo, é uma tentativa de fazer a instituição de espantalho nessa questão. Porque ninguém nunca criticou a capacidade da Cinemateca e o estabelecimento dos parâmetros técnicos, de novo, que a gente remonta a 2013, quando tinha essas idas e vindas de material reprovado, apresentar outro, análise de novo. Nunca. A Cinemateca nunca foi questionada. Uma vez que a Ancine faz essa mudança brusca e faz unilateralmente, quem fica de espantalho nessa história é a Cinemateca. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim não tem almoço grátis. Eu falei para vocês, é uma equipe de mais de 20 pessoas para dar conta dessa cadeia do depósito legal. Então, a gente tem que procurar saídas. A instituição já se manifestou publicamente que é contra a cobrança desses proponentes que foram reprovados, mas ela não tem poder de mando. Ela não consegue absorver essa demanda sem o custeio. Isso é uma discussão que tem vindo na Assembleia de Associados da SAC, no Conselho de Administração, o que seria preciso para a Cinemateca não cobrar. Que haja o recurso, então, do Ministério da Cultura no contrato de gestão para a gente ter essa equipe ali como uma equipe fixa, não uma equipe vinculada a projeto. Mas aí o buraco é mais embaixo. Também isso não essa não é a única prioridade dentro do contrato de gestão, dentro da política alinhada com o órgão supervisor. Então a gente tem que procurar saídas. Para esse futuro imediato, já foi um ganho poder publicar, ter autonomia para publicar o manual para depósito legal de obras audiovisuais. Os proponentes podem questionar, podem dizer que a Cinemateca é mais realista que o rei, mas ela tem que cumprir seu papel. Ela tem que cumprir seu papel, inclusive para que, né, outras instituições também possam, aproveitar um pouco dessa experiência para poder montar o seu planejamento e a sua estruturação para esse último ponto, né, que a gente coloca aqui, que é uma discussão consistente da descentralização do depósito legal, é nesse sentido. Porque o assunto da descentralização ele é importante, mas ele não pode vir à moda vinculado a essa tentativa de colocar a Cinemateca como espantalho. Porque eles estão cobrando, descentraliza, tira dele daqui e põe nele aqui. Mas quem vai garantir os recursos do daqui? O laudo, a ANA, é o primeiro passo para o material entrar na instituição. A migração dessas mídias, o depósito legal em mídia LTO, por exemplo, na Cinemateca, remonta até a LTO 4. A migração desses suportes, a garantia da reprodutibilidade, o acesso ao conteúdo em cada um desses suportes, está no orçamento da instituição, está dentro da sua missão, está pactuada dentro do contrato de gestão. O que deixa a gente um pouco descrente e infeliz é que você pega
um conceito que é importante, como a descentralização, mas você está vinculando ele a uma questão administrativa, que é a questão da cobrança. Porque a estrutura para você manter esse acervo digital, ela é gigantesca. E, cada vez mais, o conceito de depósito legal vem sendo esvaziado. E, sim, ele é a principal ferramenta de elo entre o produtor e o campo da preservação. A gente conseguiu fazer esse manual, estabelecer regras que, obviamente, não são estanques, elas acompanham o processo de desenvolvimento da indústria e de quem desenvolve tecnologia para a indústria. Ações de formação técnica, pelo menos 2 ações de formação técnica para a ponta, para quem finaliza. A gente teve, por exemplo, no evento que a gente fez em abril, um jovem de 20 e poucos anos que fala: não, é que eu sou responsável lá na produtora para finalizar os filmes e tal. Eu falei: ótimo, é essas pessoas que a gente quer também, para se conscientizar, e completamente desarmada, assim, tentando entender por que a gente pede desse jeito. Porque a gente não está pedindo para colocar no streaming, a gente não está pedindo para colocar na sala de cinema, a gente está pedindo, com essa qualificação, numa tentativa de dar uma sobrevida a esse material. Mas a sobrevivência, de fato, desse grande acervo digital, ela vai depender de uma cadeia muito, muito maior. E que é o terceiro ponto desse slide, que, a partir de 2027, é um dos grandes destaques do plano diretor da renovação do contrato da Cinemateca, é um programa instituído e contínuo de migração de vídeos, de mídias em vídeo e digital, que requer equipe técnica para isso, os insumos necessários para a aquisição de novas versões de suportes mais recentes para fazer a migração dessas mídias, e os equipamentos funcionando. A publicação, uma outra ação que a gente pretende, a publicação de base de dados com esse acervo de depósito legal, para dar ampla transparência para a sociedade sobre o que está depositado na Cinemateca, e até para dar mais consistência para essas elaborações, essas inquietações mais filosóficas, que, inclusive, é o mote dessa mesa: o que estamos preservando, ninguém sabe hoje. Então, a gente precisa colocar na roda para a gente exatamente saber se, daquilo tudo que o Estado investiu, o que, de fato, está nas instituições e em qual condições. Então, esse é o compromisso da Cinemateca Brasileira. E aí, só voltando para esse último item que eu acabei adiantando, a instituição jamais será contra a descentralização, mas tentar vinculá-la a essa questão da cobrança é injusto com todas as outras instituições que vão precisar se estruturar e vão precisar saber exatamente a quem cobrar o investimento necessário para a infraestrutura dedicada para esse fluxo. Então, de forma alguma. E uma coisa que a Cinemateca já deixou claro, que enfim, a gente tem recebido proponentes, escritórios de advocacia, associações, sindicatos, também uma descentralização. Alguém faz o laudo e depois manda para a Cinemateca. Não, quando chegar aqui, a gente tem que checar. Não é assim que funciona. Então, ou a gente estabelece uma discussão consistente sobre isso, as instâncias de fomento em âmbito federal, municipal, estadual, e mapeia, quais são as instituições que precisam receber esse investimento para receber esses materiais, para fazer o laudo, de novo, que é o primeiro passo de uma cadeia muito mais extensa, se a gente quiser ter acesso a essas obras, ou a coisa não vai funcionar. Então, é só, de novo, enfim. Acho que é isso. Obrigada, Gabriela. Vamos ouvir agora o Alexandre Mello, diretor Nordeste da API. Eu sou o único produtor presente ou temos mais produtores aqui?
nós somos exceção, né? Mas eu estava conversando ontem, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Gabriela, somente ontem, eu já conhecia muito ela pela internet, né? Assistindo. Eu faço parte de um grupo de trabalho da API. A API é a Associação de Empresas Produtoras, Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. Estamos em todos os estados brasileiros, não somos tão grandes quanto o SICAV. Eu queria que o Leonardo Ed estivesse aqui, porque eu fazia parte do SICAV, e não da diretoria da API, na época em que fomos chamados para participar desse debate. E não foi um debate inclusivo, só o SICAV estava presente. E isso eu não posso falar pelo SICAV, mas todas as outras associações se sentiram excluídas, né? A gente não foi consultado de jeito nenhum. E a realidade do SICAV não reflete o audiovisual brasileiro hoje. A API é primariamente uma associação de produtores entrantes. A gente tem lá a Cinemascópio, que está lá com o Kleber Mendonça, tá? Mas ela é uma produtora pequenininha de Recife. E Recife hoje tem mais produtoras audiovisuais do que toda a região a qual eu pertenço. Eu sou um produtor independente do Piauí. Nós temos lá aproximadamente 300 produtoras ativas hoje na Ancine. Eu e mais outros somos os 2 únicos produtores acima do nível 3, né? Eu já sou produtor há 25 anos. A data de validade é antiga, e é por isso que eu fui chamado justamente para a parte do arquivo, porque eu depositei na Cinemateca coisas em HDCAM, eu tinha LTO4 para poder fazer o depósito, e, na verdade, os outros produtores me procuravam para eu fazer a cópia para eles, porque a gente, numa realidade do Piauí, mandar isso para São Paulo, o custo era maior, às vezes, do que o valor do filme, para fazer uma cópia em HDCAM, e eu depositei em todos os formatos, por já ter produções antigas. E por entender um pouco mais da questão, a gente não conseguiu nenhum dos produtores para se dispor a dirigir esse GT, tal a confusão está nesse GT. Porque muitas pessoas estão impedidas de produzir devido à questão da Cinemateca, certo? Então, quando você está impedido de produzir devido às questões envolvidas, e você está com a corda no pescoço relativo a um processo burocrático, que é um problema, como a Daniela falou, muito maior do que os produtores ou do que a Cinemateca. É um problema político do MINC, é um problema político da Ancine, é um problema que envolve, com certeza, o Tribunal de Contas, certo? Que é o gerador de inúmeros problemas devido aos passivos. A Ancine tem passivo de prestação de contas de projetos infindáveis, não é só o depósito legal. E é uma questão não resolvida, certo? É uma questão que se resolve e volta o tempo todo e afeta todos os produtores. Eu tenho um projeto, por exemplo, de 2013, e aí chega um pedido de documento agora, em 2026, tá bom? E vão pedir cópia física do documento. Aí a gente tem a cópia toda digitalizada, entregou a cópia física, entregou a cópia digital, e agora vão te pedir um documento. Por mais que um produtor queira, ele não está preparado para salvaguardar nem seus próprios filmes, né? Eu tenho cópias nesses vários formatos digitais, e eu já cheguei a perder materiais, e eu tenho cópias que só a Cinemateca tem. Então, ontem eu estava assistindo o filme do Vicente Carelli, que eu vi sentado, não consegui nem bater uma foto com ele. Eu, pessoalmente, não como diretor da API, hoje me dedico a trabalhar com comunidades quilombolas e indígenas. Minhas últimas produções foram realizadas no último estado a registrar isso, que é o Piauí. É um estado que a maior parte das pessoas não consegue nem localizar no mapa, assim como vários estados do norte. E a gente tem essa dificuldade. A preservação é uma questão fundamental. Eu estava vendo ontem, eu não tenho como não ficar emocionado, eu me emocionei demais em ver as fitas VHS, certo, do Vicente, voltando para a aldeia indígena, e as pessoas que perderam os parentes, podendo conhecer de novo as músicas, os seus toréns, né, ou como era cantado lá. Então, agora, a janela lá é de VHS.
e a janela de VHS não se enquadra em nenhum dos padrões da Cinemateca. Tá? Eu não vejo como, por exemplo, era uma coisa que eu estava conversando com a Gabriela ontem, em tentar transformar uma fita VHS que foi digitalizada, que está ultra compactada, num material não comprimido, por exemplo. Essa é uma questão técnica que você vai pegar um arquivo de 13 megabytes e você vai ter que transformar ele em 230 gigabytes. Eu, por azar da Cinemateca, talvez, e também por escolha, sou formado em Ciência da Computação, é a minha primeira formação. Não vai ter como interpolar esse arquivo para você me dizer que ele, em formato não comprimido, vai ser guardado melhor. É uma questão bem mais profunda do que isso. E não dá para você exigir de um produtor que produziu em VHS e conseguiu um recurso em 2013, tá? Para transformar esse filme há mais de 13 anos num formato digital, em que ele está recuperando todos os arquivos dele, para prestar conta, ele vai ter que converter tudo isso para um formato não comprimido, né? Gerando 13 HDs diferentes para a Cinemateca, para poder copiar esse material. A Abranima participa da discussão com a gente, junto com a Obrave. Nós temos um GT montado independentemente para discutir, primeiramente, a questão legal. É ilegal a cobrança. Você não pode lançar uma IN em 2025 exigindo que quem enviou algo para a Cinemateca em 2013, 2016, 2018, 2020 tenha que pagar por algo que é um passivo que o Estado não conseguiu resolver. Entendeu? Então, se precisar brigar, a gente vai brigar até a última instância, porque até 2025 ninguém vai pagar nada. Essa é a nossa posição. Tá certo? Pós 2025, nos novos projetos, após o lançamento da IN, a gente quer discutir, certo? Quer implementar esse GT que nunca foi implementado, discutir as questões técnicas, chegar num acordo. Sim, eu considero que a descentralização seja uma opção, mas nós, como produtores, não temos como dizer que essa é uma solução viável. Eu sei que Capitólio, né, lá no Rio Grande do Sul, tem uma cinemateca. Onde é que tem cinemateca no Nordeste, que é a região em que eu estou localizado? Mas será que elas estão capacitadas a fazer o que a Cinemateca faz? Eu não sou a instância, certo, como produtor, para responder essas questões. Então, tem que ser criado um grupo de trabalho para discutir isso junto com o MINC, junto com a Ancine, junto com a própria Cinemateca e outras cinematecas, se é viável, se é plausível, como eles recebem, como eles avaliam, como eles emitem o laudo, e como os produtores não vão ter que, sem recursos, pagar uma conta que não foi paga, né, até 2025. Certo? Então, por uma avaliação que não foi feita na época, e agora que está sendo gerado o problema, por um problema que ele não causou. Todo mundo quer salvaguardar seus filmes, quer que a memória seja preservada. A Cinemateca não é o inimigo, nem o MINC, nem a Ancine, mas o Estado brasileiro é mestre em desovar o problema no lado mais fraco. E o lado mais fraco, obviamente, são os pequenos produtores. Né? Os pequenos produtores, do qual a gente tem mais de 300 associados, entre eles mais de 50% com problemas de depósito legal com a Cinemateca. Então, é um problema político. Eu citei algumas questões técnicas meramente por citar, porque eu acho que, pela visão da API e do grupo de trabalho do qual eu represento, como nós somos uma diretora colegiada também, eu não falo sozinho pela associação, tudo que eu estou dizendo aqui, fora o meu relato pessoal como produtor, passou pela diretoria colegiada, foi discutido em assembleia, não é fácil. Eu sei que não é fácil para a Ancine, numa diretoria colegiada, eu sei que não é fácil para o fundo setorial, certo? Que agora foi recentemente recomposto o seu conselho. Então, tudo é complexo, mas não dá para resolver por ofício e sem discutir com toda a cadeia. Então, eu fico feliz de saber que
tem Cinemateca no Ceará, na Bahia, tem aqui no Rio Grande do Sul, mas não tem no Maranhão, não tem no Pará, não tem provavelmente no Amazonas, certo? Não tem em Rondônia, não tem no Acre, tá? Que a maioria das pessoas não sabe nem quem está produzindo no Acre, né, ou quem está produzindo em Rondônia. A gente tem o desafio de conseguir representantes até dentro da associação para indicar na diretoria, dentro da região norte, que já sofreu enormes problemas. Então, é necessário avaliar com cuidado, né, com sensibilidade política, primeiramente, num ano político, em que a gente tem um medo danado de tacar pedra no governo, embora ele mereça, tá? Porque a gente, de maneira nenhuma, quer colaborar com o retrocesso que foi o desgoverno, que desconstruiu o MINC, e que boa parte desse problema da Ancine é porque a Ancine ficou praticamente impedida de trabalhar durante muito tempo, sem a nomeação de diretores. Para quem não sabe, a Ancine está operando até hoje de casa. A grande maioria dos seus servidores está em trabalho remoto até hoje, desde a pandemia. Então, isso é um problema que não se discute, não se resolve, certo? A sede da Ancine é no Rio de Janeiro, tem um prédio enorme, muito bonito lá, bem localizado, mas a sede oficial está em Brasília, porque foi colocada, e ninguém sabe, dependendo do diretor, você encontra no Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Tá? Às vezes ele é o único diretor e ele está isolado pelo restante da outra diretoria, que vai ser substituída. A diretoria vai ser substituída em outubro. Né? Então, no meio de todo esse caldeirão político, que, se Deus quiser, não vai de ladeira abaixo. Me perdoe se tiver alguém da direita presente, mas a gente espera que não tenha, mas existem, né? E a gente tem que conviver com eles, porque eles são contra a cultura, eles vão ser contra arquivar qualquer coisa, e, se possível, eles serão favoráveis ao desserviço que está sendo prestado e que todos os produtores se preocupam. A gente está discutindo a janela em que foi veiculado. O buraco é muito mais embaixo, porque vem de como foi filmado. Foi filmado em VHS, em Super VHS, em Betacam, SP, em Ultra HD, por quem tinha recurso para filmar isso. E hoje tem uma câmera Blackmagic ali em cima, ali gravando a gente, que popularizou muito essas câmeras, e ela grava no formato RAW, mas esse formato, mesmo RAW, ele é compactado. Então, a gente sempre vai esbarrar que, se foi produzido num formato que não é o não compactado, por que é que eu vou tentar fazer um upscaling para um compactado? Essa é a nossa questão campeã, trazida no grupo de trabalho. Embora não discutindo que foi veiculado numa TV que terminou em XDCAM, ou que terminou no formato prioritário, em 422, em 444, seja qual for, MPEG, todo mundo produziu 99% das pessoas, 99,99%, em formato com compactação. Então, para nós, se o material original foi produzido dessa forma, a gente tem que encontrar uma forma de não exigir algo que não vai resultar em nenhuma vantagem, certo? Nenhuma vantagem técnica para o arquivamento. A não ser que tenha realmente um material. Se eu estou transferindo de filme, né? Ou se eu estou fazendo alguma coisa em que o filme, até hoje, é superior. Quem tem dinheiro no exterior, você está vendo os filmes do Nolan, ele está produzindo em filme. Tá? O Scorsese está produzindo em filme. A gente tem esse bando de digital no meio, mas o filme até hoje é superior. Tá? Ele é o único que justificaria você tentar fazer essa conversão não compactada. E é isso, um filme de R$100 mil, eu não sei quanto foi o seu longa, né? Eu comecei produzindo, o meu primeiro edital que eu ganhei foi de TVs públicas, era para 27 interprogramas de 2 minutos. Né? Segundo a regra técnica, eu ia ter que apresentar um número enorme
né, de mídias para isso. É o mesmo caso de uma pessoa que produziu 27 animações de 1 minuto. Então, tem uma discussão muito grande, sabe, Gabriela, que está muito distante. Não, sem formar um GT, não dá para abranger essa multiplicidade de formatos, e a regra técnica não cobre esses 2 casos que eu estou lhe citando, não cobre 10 séries em que só se pode ocupar, na regra técnica, 30% do HD, que é enviado para você. Antes era 30%, isso foi muito discutido, mas mesmo que seja 80%, vamos lá, se é 80%, mas eu tenho que converter para formato não compactado. Então, o meu material vai ocupar aquilo. Então, eu vou gerar um número de mídias muito grande, que já é, hoje, em média, a gaveta para colocar um HD, que a Cinemateca pede, custa R$ 2.700 no lugar mais barato, certo, para comprar. Uma pessoa que vai ter que comprar 10 HDs, fora o custo dos HDs, né, vai ter que gastar R$ 27.000 de gaveta, mais uns R$ 100.000 de HD, sei lá. Tá. Então, o filme dela foi 100 mil, vai custar 127 mil, mais os 20 mil da Cinemateca, para pegar e avaliar. Ou seja, é inexequível. Isso é inexequível para um filme até de 1 milhão, tá? Porque a taxa de gestão da produtora era 10%, tá bom? Do líquido. Então, maior do que a taxa de gestão será o custo do depósito legal de uma obra dessa. Então, é uma conta que não fecha e que tem que ser muito bem discutida para... não é vã, ela é válida, a gente reconhece, mas tem que ser melhor discutida, não pode ser feita da forma como está sendo feita. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Vamos ouvir agora Inês Aizengar Menezes, diretora técnica da BPA. Obrigada, Daniela. O convite para compor essa mesa foi feito à diretoria da BPA e me coube como diretora técnica aceitar. Então, agradeço o convite e torço para que as novas gerações se engajem cada vez mais no desenvolvimento, na representatividade de nossa profissão e que a preservação audiovisual e iniciativas de memória se fortaleçam cada vez mais. Foi muito emocionante ver a mesa anterior, a quantidade de instituições credenciadas nessa rede e com essa pergunta aqui do colega sobre cinematecas no Norte e Nordeste, eu acho que é uma bela resposta. Inicialmente, trago aqui o que propomos no Plano Nacional de Preservação Audiovisual em relação ao depósito legal, o plano que foi criado em 2016 e revisto em 2023. Temos essa proposta genérica de, abre aspas, criar e ou aprimorar legislação específica relativa a instrumentos de proteção legal, financiamento, dotações orçamentárias, depósito legal, entre outros. Nosso colega Tiago de Castro Machado Gomes, ele narrou o percurso histórico de construção do depósito legal num artigo de 2021, intitulado Depósito Legal de Obras Audiovisuais no Brasil. Eu recomendo. E, nessa construção, fica muito evidente a importância da Cinemateca Brasileira para a existência e efetividade desse mecanismo. Laura Bezerra mencionou anteontem que os produtores gostam de jogar dinheiro fora ao não cuidar de suas próprias produções, seus ativos, e que talvez a gente entenda no campo da preservação como um problema crônico, essa cultura imediatista, e claro que a gente tem celebrado as exceções. Mas fica aqui uma provocação de que falta a compreensão de que a preservação de suas obras se inicia em seus fluxos de finalização e, de uma forma mais ampla, da sua participação na defesa do patrimônio, das instituições e de profissionais. O digital requer fluxo de preservação, né, a gente sabe disso, e, ao contrário da película, que pode ficar inerte em prateleiras, a gente precisa acionar esses materiais com uma certa frequência, né? Na
proposição, que vocês podem ver aqui na programação dessa mesa, há uma questão sobre as garantias de preservação e acesso ao acervo de depósito legal a longo prazo. E a preservação digital abrangente, ela está além da capacidade de qualquer instituição sem uma dotação orçamentária para tal. Então, a não ser que a gente tenha uma guinada no entendimento da Ancine em relação ao seu papel na preservação, a gente não pode conjugar garantia e preservação digital na mesma frase. Investimento nessa escala em produção, sem o devido investimento em preservação, pode ser considerado como um tiro no pé. Tata Amaral mencionou anteontem a baixa circulação de obras de 2000 a 2011, do início do digital. E interessante ouvir a Gabriela falando, né, dessa consultoria que foi feita no acervo de depósito legal da SAV. E aí a gente pode fazer um paralelo um pouco trágico entre o volume de perdas desse início do digital com o início do cinema, né, infelizmente. E gostaria de mencionar, não acho que a gente possa se aprofundar aqui, sobre a questão do depósito legal de jogos eletrônicos, que, né, houve um fomento à produção de jogos, mas que o desafio técnico por si só já é tremendo, e até onde eu sei, isso ainda não foi, de fato, efetivado. E, voltando ao Plano Nacional de Preservação Audiovisual, temos a proposição, abre aspas, ampliar e descentralizar as instituições credenciadas para o recebimento de depósito legal obrigatório de obras audiovisuais. E, sim, a questão da descentralização é importante. A gente sabe que não há nenhum arquivo, e, como a Gabriela mostrou, não é uma instrução normativa, o documento 2228, medida provisória de 2001, cabe à Ancine fazer esse credenciamento, né? E a gente pensa, então, a descentralização como sendo importante para o estímulo ao desenvolvimento regional local, capacitação de profissionais, investimento em infraestrutura, fortalecimento, né, das instituições. E o depósito legal somente em São Paulo vai na contramão da lógica de cotas regionais das políticas de fomento à produção, né? Além, como o Alexandre mencionou, significar um custo maior aos produtores de regiões mais longes para o envio de materiais para análise e a eventual retirada de materiais reprovados. E é legal a gente pensar nessa questão da descentralização nesse momento dessa estruturação da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. Mas essa descentralização só seria viável com o protagonismo da própria Cinemateca Brasileira, ao desenvolver uma documentação detalhada sobre equipamentos, fluxos, equipes e afins. É interessante que a Gabriela mencionou os macro processos envolvidos, mas cada uma dessas etapas são minuciosas ações, né, detalhadas assim. E somente isso poderia balizar a estruturação e a capacitação de instituições existentes ou a criação de núcleos regionais de preservação digital a serem criados para a Ancine para o serviço de depósito legal. E a gente está aqui na discussão sobre o fomento, sobre o depósito legal na esfera federal, mas eu acho que seria interessante a gente conhecer as instâncias municipais e estaduais de fomento audiovisual e dos mecanismos de depósito do resultado desses investimentos, né? Como acontece no Espírito Santo, que o depósito de materiais financiados pelo Estado são depositados no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. E sobre a Ancine, lamentamos a ausência nesse debate, sobretudo em seu esquivo da responsabilidade na criação de condições para a gestão de depósito legal e para a preservação desse acervo. O Fundo Setorial nos mostra que não temos um problema de recurso, temos esse desafio da percepção por parte dos produtores que a preservação de suas obras se inicia em suas ações e na sua participação em defesa de instituições de patrimônio. Já falei isso, só estou me repetindo mesmo para reforçar.
E, mais uma vez, citando a Laura, isso que ela falou, que a sustentabilidade é a preservação que garante a sustentabilidade do ecossistema do audiovisual. Ela mencionou isso anteontem. E, por fim, inspirada no presente, que foi a fala do Frei Beto, né, a questão da utopia, eu penso muito nisso, assim, o que seriam as utopias em torno da preservação da memória a médio e longo prazo. E tem um projeto que me encanta muito, que um projeto da Prefeitura da Cidade do México, tem 14 unidades de centros comunitários, chamados Utopia, né, que oferecem de forma gratuita ou de baixo custo diversos cursos e serviços de cultura, esporte, educação e cidadania. Então, eu acho interessante assim, essa possibilidade de pensar a utopia como um idealismo, mas também como uma diretriz para a inovação nesse campo, né? E, por fim, que o depósito legal seja um tesouro nacional construído com o comprometimento de todos os elos da cadeia do audiovisual. É uma fala curta para que a gente possa ter esse debate. Obrigada. Obrigada para todo mundo da mesa. Acho que tem pontos muito bem colocados aqui, a partir de diferentes pontos de vista de um mesmo contexto, né? Eu acho que isso é muito rico para a gente aqui hoje. No início, eu falava sobre técnico, econômico, social, questão de memória e política social, e Gabriela acrescenta o espiritual, que eu acho que aí vem acabando de amarrar todos nós, né? Amarrar todos nós, né? Então, estamos todos diretamente implicados. Acho que a gente tem uma plateia bastante qualificada para que passe para o debate, mas antes, só queria fazer uma pontuação aqui enquanto mediação. A gente, na cadeia produtiva do audiovisual, ou nessa perspectiva de um ecossistema do audiovisual, a gente pensa produção, distribuição, exibição e preservação. E aí, nessa ideia ainda um pouco antiga da gente pensar a preservação como o último elo, né, das nossas possibilidades de existência do cinema, nós também somos beneficiados de ver essa produção depois que todo mundo viu. Né? Depois que passou pela produção, o filme ganhou lá o seu caminho de distribuição, de exibição, aí chegava para a preservação. Daí a gente olhava assim para trás e falava: "Ih, olha quanta coisa passou por esse menino que está chegando aqui". Antigamente, no rolo de película, né, a gente já sentia lá as ranhuras, os problemas da perfuração, sentia como que já estava desgastada aquela possibilidade ali daquela emoção estar mais inteirinha. E a gente falava assim: "Nossa, você já sofreu, hein?". E aí a gente via quanto coisa já tinha acontecido com esse cinema. Mas agora a gente tem um problema ainda maior, né? Uma sinuca de bico ainda maior, posta para uma coisa chamada digital. Estamos todos emaranhados nessa perspectiva. E não é possível mais se desfazer de responsabilidades. Porque, se antes nós ficávamos, enquanto preservação, lá do último que via o filme, agora a preservação não só precisa, não tem mais como ela não estar diretamente ligada à perspectiva da produção. Né? Inês chamava atenção para a finalização, a gente tem que se atentar, como Alexandre dizia, para a própria captação dessa imagem. É por isso que talvez não dê mais para que a gente possa pensar em deslocar perspectivas de responsabilidade, porque o digital instaura uma responsabilidade coletiva com a escolha sobre como vamos fazer. E, nesse sentido, acho que Frei Beto, aqui no primeiro dia de Cineop, estabelece, porque ele chama assim para a gente, né? Quais escolhas, a partir de onde você escolhe fazer. E é isso que eu acho que está na mesa. Por quê? Porque o digital já está em nossas vidas. E aí o que ele coloca sobre a mesa, neste momento, é como vamos fazer. De tudo, que a gente possa resguardar essa perspectiva de que esse patrimônio não se perca, nessa barafunda técnica também instaurada pelo digital. E, por último, só queria ressaltar que essa discussão, eu acho que nos chama cada vez mais para a gente romper com barreiras, sabe? Barreiras que são econômicas, que estabelecem lá os valores para a produção dos nossos filmes nos editais, e, sobretudo, barreiras que colocam cada um dos entes desse ecossistema de forma separada. A gente vai precisar estar junto da produção, e a produção vai precisar estar junto de nós. Porque, senão,
não será possível uma existência no tempo de nós mesmos. Acho que é um pouco o que eu reúno aqui das falas, né, colocadas, das preocupações, porque tem um problema que é causado, né, por todos nós. Percebe? Né? Quando a gente aceita e foi aceitando e foi chegando o digital e a gente foi falando, oba, tá. Então, todo mundo imbricado, entende, gente? Assim. Então, para além da gente pensar quem causou o problema, a gente pode pensar como é que a gente resolve, a partir de nós mesmos, as questões que nos afetam diretamente. Podemos abrir aqui para... Temos ali, aqui e aqui. Vamos fazer 3 e 3 até dar o tempo? Então, primeiramente, lá no fundo... é Mirelle, agora eu vi o rostinho. Mirelle, Atos, e teu nome, por favor? João. Vou ficar de pé. Quem não me conhece, é a Mirelle, diretora do Museu da Imagem e do Som do Paraná, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Museus da Imagem e Som e Correlatos. Minha colaboração, eu quero falar 2 coisas, na verdade. A primeira é que a gente tem uma posição da nossa associação referente à questão da descentralização do depósito legal e que está no guia do Cineup 21, na página 98 e 99, são 2 páginas. Seria legal que todo mundo entendesse um pouco o que a gente pensa com relação a isso. E a minha fala vai ser dirigida ao Antônio. Antônio, você, na sua fala, deixou claro essa desconexão. Alexandre, perdão, Alexandre. É que o Antônio está aqui do meu lado, fiquei emocionada. Alexandre, a desconexão do ecossistema, né? Enquanto ele disse que ele não sabia, não tinha conhecimento de outras cinematecas e outras instituições de guarda pelo Brasil que estão ansiosas para poder ficar capacitada para receber os depósitos legais regionalizados. Então, nós somos mais de 40 instituições de guarda no Brasil, inclusive no Piauí. Então, acho que a gente tinha que conversar mais. Eu acho que esse problema, essa relação do ecossistema a gente já sente no encontro de Tiradentes. A gente está se aproximando mais, mas eu acho que essa aproximação entre as associações e instituições, as associações dessas instituições do ecossistema, ela tem que ser cada vez maior, para que a gente possa ter essa conversa de grupo de trabalho e para que tenha o entendimento de que esse dinheiro público que está sendo investido em várias produções que estão se perdendo, elas têm que ser preservadas, e a gente está aqui ansioso para receber isso, para estar trabalhando com isso. Essa é a minha colocação. Atos, apresentando novamente. Talvez a minha pergunta seja... Tenho 2 perguntas, talvez elas sejam um pouco bobas, que eu confesso que eu conheço bem pouco sobre isso de depósito legal. O meu eu queria entender, acho que é até bem simples de responder. A Cinemateca, ela faz todo esse processo de laudo para averiguar se está tudo certinho, é super importante, beleza? Mas eu queria entender, a Cinemateca, então, não incorpora nada que esteja fora dos padrões, mesmo que... peraí, vou tentar me explicar. Tipo assim, se a Cinemateca falou, tá errado, manda outro, a Cinemateca vai ficar sem nenhum enquanto ela está esperando o outro, ou ela fica com o ruim enquanto ela está esperando o bom? Chat GPT, me explique como se eu tivesse 5 anos. Um pouco meio assim. E aí, a minha outra pergunta é... Como eu falei na mesa anterior, eu venho de São Carlos, no interior de São Paulo, onde tem um curso de cinema, o curso de imagem e som da UFSCar. E, recentemente, a gente teve um boom de produção fomentada na cidade por conta da Lei Paulo Gustavo. Foram, não sei, quase 10, sei lá. Foi um bom bocado de filmes que foram feitos, finalmente, com algum dinheiro. Muito pouco, mas algum. E aí eu queria entender, porque pelo que eu entendi, essa questão do depósito legal, por enquanto, ela funciona para o que vem de recurso federal de dedução fiscal. Que, se não me engano, a Lei Paulo... Não? Tá. Então eu li isso em algum lugar.
Mas eu queria entender se a Lei Paulo, se os filmes que foram produzidos pela Lei Paulo Gustavo entram nesse negócio e como que eles funcionam? Como funciona isso para esses filmes que são pequenos e de coisas assim? Enfim, era para ser rápido, foi longo. Boa tarde, gente. Meu nome é João Gabriel, eu faço parte da Sem Rumo, que é uma finalizadora de Belo Horizonte. Sou afiliado da ABPA e antes de começar a fala, assim, para me colocar eu sou parte da cadeia produtiva e não da cadeia de preservação efetivamente, eu sou absolutamente apaixonado pelo trabalho da Cinemateca e sou um dos proponentes mais ferrenhos do rigor no processo de depósito legal. E eu sinto que a gente tem que, de uma forma ou de outra, esse rigor ele deve permanecer e ele deve ser enforçado com todas as forças. O problema é, se se aplica uma prova numa sala de aula e 95% das pessoas falham, o problema não são os alunos, o problema é o processo que gerou aquela prova. Então, assim, eu sinto que o que falta nesse processo, e uma coisa que eu já discuti com a Cinemateca via e-mails longamente, há anos atrás, quando eu comecei a fazer o processo de depósito legal, discutindo, eu tive uma discussão muito engraçada sobre padrões de nomenclatura, porque a gente estava desenvolvendo o nosso padrão de nomenclatura e eles tinham um deles, e, bem... Mas o que eu acho que é importante da gente entender nesse processo, o que eu sinto na prática, falta uma instrumentalização, dar as ferramentas necessárias para a cadeia produtiva entender e executar, na primeira leva, um processo de depósito legal de forma efetiva. Não é a primeira vez que eu estou falando isso em comunicações, eu sempre voltei nessa questão nos e-mails, das conversas que a gente teve, porque eu sinto falta dessas ferramentas. Assim, e eu sinto que é tão simples quanto criar um manual. Porque a documentação que a Cinemateca trouxe para a gente não é um manual, ela não ensina a fazer nada. Ela descreve uma especificação a grandes rasgos, mas assim muito grosseiramente do que é aquilo, sem entrar nas minúcias de cada um daqueles pontos. E isso gera uma quantidade enorme de confusão para a grande maioria das pessoas da cadeia produtiva que não são técnicos, em última instância. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode muito facilmente corrigir. E, sei lá, que a gente tire de 90%, de 80% para 30% de erros, numa brincadeira dessa. É um processo razoavelmente simples. É um processo que ele pode ser feito de forma coletiva e levando em considerações as necessidades da Cinemateca e as necessidades do campo produtivo. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante também dentro desse processo, e aí foi até a Inês que falou, isso às vezes me pega, que é toda e qualquer afirmação da parte da preservação que ela vai, de alguma forma, querer limitar ou determinar como que eu, roteirista e diretor, posso ou não posso gravar um material, ou posso ou não posso determinar o formato, o aspecto, a duração, a forma do meu filme. Cara, isso é foda. É você virar para um artista e falar, você não pode usar amarelo. Isso não pode estar dentro do processo, e isso está nas especificações atuais do Manual da Cinemateca. Assim, como que a gente tem que entregar. Então, eu acho que tem uma série de pequenas pendengas técnicas que elas são ultra simples eu sei que elas são simples de resolver, mas elas geram um passivo de trabalho para a Cinemateca, que eu acho que ele também é problemático, que é que você tem que incorporar todas as diferenças que o cinema propõe dentro do seu processo de como depositar. E a coisa desse pagamento, de ter que pagar pela avaliação, aí uma coisa que a Daniela falou lá no início, que eu acho que é maravilhoso. Assim, a partir do momento que você tem que pagar por essa história, por mais que a gente esteja falando vamos supor que isso fosse ser pago apenas após a determinação dessa portaria. Você está excluindo uma série de filmes de serem depositados. Então, no final das contas, o depósito legal ele não deveria ser uma instituição cobrada da produção, porque nem todas as produções vão poder pagar ela. Apesar de nem todas elas serem obrigadas a pagar,
a gente está deixando belos curtas-metragens, belos médias-metragens de fora da possibilidade de um depósito legal. Porque aí, agora eu não lembro quem falou isso, mas que eu acho que é um ponto super importante, que os produtores estão gastando dinheiro e eles não querem preservar os próprios filmes. Cara, não é que a gente não quer preservar nossos próprios filmes, é que preservar filme custa dinheiro. Só que o dinheiro do projeto acaba. E a gente continua tendo que comer, viver, e sem aquele dinheiro. Então, como que você preserva? Como que você preserva você, o seu HD? Cara, quantas vezes eu já soldei placa de HD para poder salvar um disco que tinha morrido? Porque a figura não sabia o que estava fazendo e alguém tinha que ir lá e salvar esse cara, senão a única cópia do filme desapareceria. Então, assim, quando a gente fala de uma cadeia coletiva e que a gente tem que trabalhar dentro, que é uma imagem utópica, de que a gente divide as responsabilidades, a divisão das responsabilidades é essa. Nós produzimos, a gente tem uma instituição que preserva. Eu vou continuar brigando para entregar à risca tudo que a Cinemateca quer. Mas as produções não têm grana para poder fazer essas coisas. Os produtores não têm grana para preservar seu próprio filme. Então, pedir isso das pessoas é a mesma... tipo assim, pedir que você tenha uma fonte de renda eterna para que aquilo siga. Então, eu acho que é muito difícil de que essa resposta não seja realmente compartilhada. Assim. E acho que está bom. Está bom. Tá. Vamos manter pela ordem de apresentação, aí todo mundo vai respondendo. Eu vou responder e vou sair correndo. Quem quiser, Vento Norte, 19 horas, é um filme restaurado pela Cinemateca Capitólio, em parceria com a Cinemateca Brasileira, Link Digital, Débora Brutrussi, que fez a coordenação dessa restauração, um filme super importante do Rio Grande do Sul, então aproveito aqui para dar meu serviço e fazer o convite. Mas respondendo assim, praticamente, eu acho que o depósito legal, e eu coloco ele como esse lugar central da gente discutir política pública de preservação, porque ele é objetivo, ele não está no campo de hipótese, de sonhos, de utopia, ele é prático, né? Ele é real, ele é concreto. E a gente enxerga nele como não existe uma discussão propriamente com todos os entes que deveriam estar interessados nisso, que são os entes federados, desde os municípios, estados e governo federal, e aí não somente a Cinemateca Brasileira, tanto quanto o MINC, quanto as próprias prefeituras, as instituições públicas de guarda, porque, por exemplo, eu posso me dar o luxo de ser uma diretora de Cinemateca que ocupo também o cargo de coordenação de cinema e audiovisual. E a gente, quando estabeleceu, por exemplo, os editais da Lei Paulo Gustavo, a gente incluiu o depósito legal na Cinemateca Capitólio. E aí eu vou estar preocupada, porque quando a gente fala de depósito legal, a gente não está enxergando o problema que vai ser daqui a 20, 30 anos, 40 anos. A gente está plantando o problema do futuro, que é esses filmes vão desaparecer, gente. Essa é a questão. O que a gente está fazendo com a nossa memória? Enquanto a gente está discutindo sobre a película, a lata, essas condições de materiais analógicos, toda a nossa produção recente, que são milhões e milhões de reais que a gente está investindo, não só enquanto Ancine, mas também enquanto municípios e Estado, está desaparecendo. Então, assim, o que nós, enquanto sociedade civil, as entidades... as políticas públicas estão fazendo conjuntamente, porque é um problema coletivo. E não vai existir uma solução única, não vai existir uma normativa, porque ela é excludente. A partir do momento em que a gente considera somente a fita LTO como né, não sei se todo mundo sabe quanto custa uma fita LTO. É R$ 1.500. Um curta que foi feito com a Lei Paulo Gustavo, no interior da Bahia, com R$ 40 mil, vai ter dinheiro para comprar uma fita LTO? Não vai ter. Então, assim, a gente precisa achar meios termos de tudo para a gente conseguir preservar. Porque a nossa proposta não é preservar, talvez, na melhor qualidade possível, mas é preservar. Porque daqui a 50 anos, talvez, esses 5 segundos do VHS vai estar valendo muito mais. Por exemplo, eu tenho uma coleção gigantesca de VHS na Cinemateca Capitólio, que foram produzidas no início dos anos 90 pela própria coordenação, que é uma série de entrevistas com personalidades da cidade. Foi gravado em VHS. Eu não tenho como transformar em 4K.
Desculpa, mas esse material é extremamente importante. Então, a importância não se dá a partir do momento da qualidade técnica de como está lá acervado, mas do que aquilo significa enquanto acervo. Então, eu acho que a gente conseguir encontrar caminhos políticos, porque isso é uma decisão política, tá, gente? Não é uma decisão propriamente de um manual, é uma decisão prática entre todo mundo estar conversando e chegar no denominador comum. Por exemplo, a Cinemateca Capitólio, a gente tem discutido muito sobre o que é que a gente precisa de infraestrutura técnica para receber depósitos legais. Porque eu também não tenho mão de obra qualificada, eu não tenho infraestrutura técnica, mas eu preciso ter. Mas, enquanto isso, a gente vai deixar isso passar? Não, a gente vai ter que procurar, junto com os produtores, uma forma que não onere a produção, porque isso é interesse de Estado, não é um interesse dos produtores em si, embora isso seja um ativo financeiro do futuro. Mas isso é interesse político, público, e a memória ela não é de um indivíduo, ela é de todos. Então, a gente não pode tratar como um campo de interesse simplesmente comercial. Então, acho que a gente vai ter que pensar muito mais no futuro do que só nessa prática agora de instrução normativa e medida provisória. Então, acho que é mais ou menos isso. Falaram da cadeia do audiovisual, produção, né? Que distribuição? Que exibição? Que preservação? A gente não tem recurso nem para produzir. Tá? A gente não distribui. Desculpa, eu estou falando do que está acontecendo do ponto de vista do produtor. Tá bom? Então, quando a gente vai falar da LPG, e eu tenho que falar da LPG, porque isso é entalado na garganta, por exemplo, da API e de quase todas as outras. Certo? O MINC não conversou com a Cine. Então, você produziu lá em São Carlos, tá? Você não tem que tirar CPB. Não tem certificado de produto brasileiro. Você não é obrigado a tirar CPB. Então, você também não é obrigado a depositar legalmente. Você não é obrigado a distribuir. Tá bom? Você não é obrigado a exibir. E é isso que eu estou querendo falar. Só foi criado a LPG dentro daquele contexto super confuso. Não preciso falar que o desgoverno tentou bloquear de todo jeito, não sai, não faz. Aí você vai chegar para a complexidade do Estado brasileiro. Eu não tenho como dar opinião sobre isso. Eu só tenho como dar opinião no GT que a gente discutiu sobre a Lei Paulo Gustavo, em que a gente procurou o MINC de todo jeito, porque é ridículo como foi executado. E esse problema permanece. A falta de comunicação, a falta de conversa desde a produção. Não existe uma conversa efetiva entre o MINC e a Ancine e com o mercado. Isso é mais complicado ainda. Quando é que a conversa vai acontecer? Quando o problema estoura. Tá? Quando as denúncias de corrupção vazam para todo lado, que foi o que aconteceu à torto e à direito, e não tem como fiscalizar a produção. Não tem como fiscalizar a distribuição, não tem como fiscalizar a exibição, e o que a gente está falando é da fiscalização do depósito legal. Né? A Cinemateca tem que olhar para a qualidade do material e ver se ele corresponde a uma norma, a uma regra. E não tem dinheiro. Certo? Essa discussão toda é porque não teve mais recurso para o único órgão brasileiro responsabilizado pela Ancine para fazer o seu trabalho. Tá? Por isso que eu falei para a Daniela, antes de eu discutir qualquer critério técnico, tá bom? Houve um problema político. Tá? Se criou a norma, depois foi fiscalizado, não podia mais fazer desse jeito por conta do Tribunal de Contas, e aí joga para o produtor pagar. Então, quando eu falo que não tem recurso, se faltou recurso para a produção, como é que vai ter recurso em um projeto que já se acabou, que já foi entregue, certo? Que não foi registrado para fazer o depósito legal. Então, não havia previsão para isso no processo. Não se é mais permitido captar nada de um produto que já foi encerrado. Tá? Me perdoe se alguém entendeu errado quando eu falei que não tem dinheiro. Já acabou, o projeto está acabado. Certo? Se fosse filme, estava na lata do filme. Digital está guardado num HD, numa fita LTO. Eu tenho
diversas produções minhas, tá, que estão guardadas em diversos formatos, e mesmo assim, o drive LTO, que deveria ser seguro, ele é descontinuado. Tá? Eu tenho o LTO 6, ele lê o 4, o 5 e o 6. O LTO 8 que eu tenho só lê o 7 e o 8. Não lê mais o 4, 5 e o 6. O HD que está guardado separado, e olha, eu era uma produtora de bom porte no meu estado. Eu que guardava dos meus amigos na camaradagem, porque eu tinha interesse em manter os arquivos, e até hoje tenho. Mas mesmo assim a gente perde. Então eu sei que o problema da Cinemateca é infindável, e o de qualquer cinemateca. É muito complicado guardar arquivo. Talvez um dia a gente consiga, com esse armazenamento realmente digital, enviar o material em digital, analisar o material em digital e guardar sem o material físico. Porque até no transporte um HD pode ser danificado. Certo? Se ele for exposto, jogado de qualquer jeito, mesmo a fio LTO vai ter problema. O filme, não preciso nem dizer. E se está tudo guardado na Cinemateca e já teve problemas de incêndio, né, já teve vários problemas, se pegar fogo em tudo que está guardado lá. Quer dizer, o problema é muito complexo, tanto para a Cinemateca quanto para o Estado brasileiro, que sempre tem muita dificuldade de discutir o interesse público nesse aspecto. Eu fico muito feliz e gostaria de saber, para informar a cada um dos representantes de cada GT, de cada estado, a gente tem associados em todos os estados, em manter essa comunicação, em saber como fazer o depósito legal, em cobrar dos editais da... Paulo Gustavo não vai ter mais, mas está tendo Aldir Blanc, né, PENAB, que quase não contempla mais o audiovisual, certo? Por um efeito negativo da Lei Paulo Gustavo. O audiovisual já tem muito dinheiro, já tem o fundo setorial, que passou anos sem ter edital nenhum, nem de desenvolvimento, nem de produção, as políticas foram todas descontinuadas, mas e aí, como estabelecer contato com quem está preservando? Eu tenho muito interesse em estabelecer contato e tenho certeza que todos os associados da API, em dividir isso com a CONE, em dividir isso com a Abranima, com a Abrace, com a APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, porque a gente está todo mundo discutindo, desde a produção, a distribuição que não existe, a exibição, ao VOD que não é regulamentado. A Ancine ainda está baseada em TV. Quem é que assiste TV mais aqui? Ninguém mais assiste TV aberta, tá certo? Não assiste mais TV aberta. Todo mundo está no VOD, está assistindo de maneira digital. O que você assiste a Copa é através da Cazé TV. Você não está mais assistindo através da Globo. Mas a gente ainda está amarrado a essas regras, porque o VOD não foi regulamentado. Certo? Os produtores independentes do Brasil inteiro não têm como distribuir suas obras para um VOD que não quer pagar pela produção independente. Certo? Ele quer pagar para o que ele estiver produzindo. Tá? E é isso que faz. E o problema é sempre mais complexo. Atos, sua pergunta. A rigor, assim, o material só é incorporado definitivamente quando ele é aprovado, senão ele é colocado à disposição. Lembrando, né, que tem toda uma infraestrutura de depósito para ficar guardando. Então, a gente hoje tem muitos materiais que precisam ser devolvidos para a otimização das reservas técnicas da Cinemateca. E aí o âmbito federal é FSA, gerido pela Ancine, pela Secretaria do Audiovisual, projetos fomentados por renúncia fiscal, Lei Rouanet, sim, que passam pela Secretaria do Audiovisual e editais diretos. O nosso colega ali, desculpe, João, já começa o falso antagonismo, campo produtivo, instituição de memória. Né? Mas tudo bem, a gente já está acostumado, que é preservação, difusão. A cadeia para mim, é mais complexa, e a preservação é parte desse campo produtivo, ela precisa ser entendida nisso. Preservação custa caro, sim, e é justamente por isso que a gente precisa ter um zelo com esse material. E só uma das ações que a gente coloca aqui é pelo menos 2 formações técnicas por ano, e aí sim, workshop técnico mesmo, para decupar cada uma dessas questões.
Mas quando a gente está falando de depósito legal, sobretudo depósito legal, Ancine, FSA, a gente está falando de mercado, ou cadeia produtiva, enfim. Existem padrões que normatizam a veiculação em salas de cinema e salas de TV. Ninguém é reprovado porque usa um frame em VHS e é transformar em 4K. Isso não existe, você faz compensação. Ninguém é reprovado por isso. Você usa máscaras. Pillar box, letterbox, enfim. O que a gente está falando é uma tentativa de normatizar uma produção que vem de um fundo que tem recursos consistentes para a produção dentro de parâmetros praticados no mercado, né, para parâmetros técnicos, e tentar assegurar isso. E, de novo, a cadeia de preservação, que custa caro, ela está com as instituições. O seu drive LTO4 foram 5 drives da Cinemateca para manutenção essa semana. R$ 44 mil o custo de conserto de cada qual. É justamente você entregar a sua LTO 9 hoje, depois para migrar ela para 16, é uma responsabilidade da Cinemateca. E ela tem que manter todos esses drives, ela tem que fazer a política, e aí é a política dentro da gestão da instituição, dentro da sua missão. Isso é um sopro de vida que você dá para a sua obra, porque quando você perder, isso acontece muito, você vai à Cinemateca e você consegue uma cópia do seu material, porque a gente consegue reproduzir aquele material que você entregou. Quando eu falei da dificuldade de fornecimento de informações qualificadas, se você pegar dinheiro do FSA para fazer um filme em VHS, é super legítimo. Experimentação, tá tudo bem em 2026, mas você precisa declarar. As informações elas precisam ser claras sobre esse contexto de produção, mas a gente sabe que isso é um experimentalismo, porque a gente quer uma indústria de cinema. Acho que o cinema brasileiro já foi muito criticado pela sua qualidade técnica, né? Tentativas de desqualificação. Então, se a gente tem um fundo próprio para isso, que é um fundo dos produtores, né, pago com a Condecine, toda uma dinâmica pensada para dar uma sustentabilidade para o campo, a gente sim tem que exigir algum rigor. Mas você declara que foi assim que você fez o seu filme, é assim que a gente vai aceitar. Mas ninguém é reprovado por usar excertos de filmagem VHS numa produção de 2026. Mesmo até questões, enfim, de erros que o próprio oponente diz, não, é uma escolha estética não colocar a legenda num trecho de língua estrangeira no filme. Ok, você tá declarando. A gente precisa ter claro isso. Como é que a gente quer fazer? Como é que a gente quer investir esse recurso público? Que qualidade técnica a gente dá? Isso é só o primeiro passo. E qualquer outra coisa fora dessa especificação que eu estou destacando aqui, que é centrada nessa produção, fundo setorial, cinema de mercado, enfim, é claro que as instituições aceitam. Aí é entender o processo de constituição das coleções. Pode trazer lá a gente recebeu um cineasta indígena que ele veio de Santa Catarina, uma mala que ele por muitos anos ameaçou jogar no lixo, e ameaçava jogar no rio e tal. E um professor lá, Alberto Grossman, da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu um projeto e tal. Então, ali tem fita VHS, ali tem CD. É claro que a instituição vai aceitar aquilo. Aquilo não se aplica em regra de depósito legal, mas para depósito legal, para salvaguardar uma amostragem minimamente expressiva disso a longo prazo dessa produção digital, a gente precisa colocar alguns parâmetros. Se você fez fora disso, você declara e você vai ser aprovado com ressalvas. Isso está muito claro.
Quando chegar agora na especificidade do pequeno município, via Lei Paulo Gustavo, via PENAB do Estado e tudo mais, outras variáveis vão se apresentar no processo e as instituições que estão ansiosas, como a Milena colocou ali, para receber e analisar, vão desenvolver a sua metodologia. Mas vamos tomar também bastante cuidado, senão daqui a pouco, né, é isso. Assim. Produção audiovisual é o vídeo do YouTube gravado com o meu celular. A gente está falando aqui, quando você fala, Alexandre, de descompasso, não tem um descompasso, tem uma proposta circunscrita a um tipo de cinema que é feito com recursos públicos e, portanto, a instituição credenciada responsável por isso diz que esses são os parâmetros mais adequados para salvaguardar a sua obra. Qualquer coisa fora disso, a gente sempre está aberto à discussão, inclusive política. Já fiz o convite para você hoje e mantenho o convite no meu nome, Gabriela, diretora-geral Maria Dora, Marco Antônio, diretor financeiro. A gente recebe e tem recebido para discutir essas questões, associações, sindicatos, os produtores, os escritórios de advocacia, que já estão sendo contratados para judicializar a questão. A gente não se furta a essa discussão. Então, a gente vai para duas frentes. Continuar o diálogo político para chegar num consenso e tentar uma normatização técnica minimamente adequada para salvaguardar esse patrimônio que a gente julga aqui que é importante. João Gabriel, eu só queria pensar uma questão de terminologia, que você falou que a Cinemateca quer. Eu acho que é importante a gente ter uma compreensão de que isso é uma diretriz, isso é resultado de muita pesquisa, de acompanhamento de mercado e de compreensão do que hoje pode ser feito para que isso possa ser acessado ao longo do tempo. Então, isso em termos de formato, de espaço de cor, tem uma série de questões aí. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão da proposição. Não é, e essa questão de que você suscitou de um possível antagonismo, eu acho que talvez eu, nessa mesa, tenha carregado um pouco isso, como uma vivência, tanto aqui nesse espaço de Ouro Preto, né, da gente tentando se articular e tendo presenças de pessoas do comitê gestor que rechaçavam nosso pleito, né, de entender a preservação audiovisual como um dos elementos da cadeia do audiovisual. Mas também agora compartilhando um pouco, eu trabalhei na Cinemateca Brasileira de 2016 a 20 e trabalhei direto com esse fluxo, assim, não fazia análise, mas a questão de fluxo de informações. E eu celebro que você tem essa minúcia, né, na sua entrega, mas eu acho que isso é uma exceção. Basta ver um pouco também os relatórios da Cinemateca Brasileira, tem lá a descrição dos motivos de reprovação, assim, são coisas bem elementares, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa a fazer para construir, para aproximar, mas eu acho que a gente precisa iniciar nessa compreensão. Eu acho que não é a imposição de diretrizes goela abaixo de forma assim, sem infundadas, sabe? E em relação ao que o Atos mencionou, né, da LPG, eu mencionei dessa importância da gente entender o que está sendo produzido e de que forma isso está sendo encaminhado para instituições de guarda, né? Porque eu peguei aleatoriamente alguns editais de produção e não tinha nenhuma indicação do que tem que ser o produto desse investimento.
E isso é muito sério. Obrigada, todo mundo da mesa, pelas respostas. Gente, a gente precisa encerrar, né? Estamos adiantado da hora, bem adiantado. Agradecer a oportunidade e tem sinal de reticências, né? Questões aqui para continuar debatendo proximamente. Obrigada, gente. Só uma chamada. A chapa vai ser apresentada aqui, tá? Então, o pessoal da BPA, por favor, permaneça. Obrigada, gente.